Graça e a paz, queridos. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre as festas bíblicas. No primeiro vídeo a gente falou um pouco sobre a introdução das festas bíblicas e hoje nós vamos falar um pouco da festa dos pães ázimos. No segundo vídeo falamos sobre a Páscoa e hoje chegamos na festa dos pães ázimos. Como já dissemos nos vídeos anteriores, as festas bíblicas são 7 festas bíblicas que elas vão se dividir em 3 grandes viagens para Jerusalém. Na primeira viagem eles vão celebrar o quê? Páscoa, pães ázimos e molho das primícias. Na segunda festa eles vão celebrar Pentecostes, na segunda viagem Pentecostes. Aí eles voltam, estão em suas casas, depois voltam novamente para a terceira viagem. E na terceira viagem eles celebram trombetas, expiação e tabernáculos. Hoje vamos entrar bem específico na festa dos pães ázimos, pães sem fermentos. O que acontece nessa festa? É muito interessante que esta seria, logo após a Páscoa, eles celebrariam essa festa. A Páscoa, como já dissemos, ela começa no 14º dia do primeiro mês, é apenas um dia, e então vem a segunda festa. A festa dos pães ázimos, ela tem início no 15º dia do primeiro mês e ela termina no 21º dia. Então a grande característica dela seria o quê? Durante 7 dias o povo celebraria essa festa. O que eles deveriam fazer? Comer pães sem fermento. A palavra de Deus lá em Levítico, capítulo de número 23, versículo de número 6. No 15º dia daquele mês, começa a festa do Senhor, a festa dos pães sem fermentos. Durante 7 dias, vocês comerão pães sem fermentos. No primeiro dia, façam uma reunião sagrada e não realizem trabalho algum. Durante 7 dias, apresentem ao Senhor ofertas preparadas no fogo. E no 7º dia, façam uma reunião sagrada e não realizem trabalho algum. Então, a grande característica dessa festa seria o quê? Eles comerem pães sem fermentos. O que acontece na história? A gente sabe que a Páscoa é a libertação do povo do Egito, o Êxodo. O que aconteceu nesse dia quando eles estavam saindo do Êxodo? Vamos para Êxodo, capítulo de número 12, quando vai estar narrando a Páscoa e o que acontece no Êxodo. Olha o versículo de número 31, que interessante. Naquela mesma noite, o faraó mandou chamar Moisés e Arão e eles disse: saiam imediatamente do meio do meu povo, vocês e os israelitas. Vão prestar culto ao Senhor como vocês pediram. Levem os seus rebanhos como tinham dito e abençoem a mim também. Os egípcios pressionavam o povo para que se apressasse em sair do país, dizendo: todos nós morreremos. Então o povo tomou a massa de pão ainda sem fermento e a carregou nos ombros nas amassadeiras, embrulhadas em suas roupas. Os israelitas obedeceram a ordem de Moisés e pediram aos egípcios objetos de prata e de ouro, bem como roupas. Olha o versículo de número 39. Com a massa que haviam trazido do Egito, fizeram pães sem fermentos. A massa não tinha fermentado, pois eles foram expulsos do Egito e não tiveram tempo de preparar a comida. O que acontece? Deus, ele estabelece a festa dos pães sem fermentos, que seria o quê? Durante 7 dias eles comeriam pão sem fermento. O que acontece no contexto histórico? Quando eles saem do Egito, não deu tempo de fermentar, então eles levam tudo sem fermento. Então eles vão ter que comer pães sem fermento. Então eles vão celebrar essa festa. Agora você pensa, eles são libertos do Egito, a Páscoa significando a libertação do Egito, e daí vem a festa dos pães sem fermentos. O que eles vão celebrar? O que acontece nessa festa? Querido, é uma festa que você vai comer pão sem fermento durante 7 dias. O que vai acontecer com o pão? A cada dia ele vai ficar mais duro. Irmão, e é interessante isso, o que o Senhor queria dizer isso a eles. Se você ler Êxodo 12, do 14 ao 27, você vai ver que o Senhor já tinha dado a ordem para eles fazerem isso. Eles tinham saído apressadamente do Egito e o Senhor já tinha dado esta ordem deles comerem pães sem fermento durante 7 dias. Mas entenda algo, Israel celebra essa festa durante muitos anos sem saber o motivo. Porque ao invés de eles estarem celebrando, eles assim, não, agora eu vou comer pão sem fermento, que graça tem comer pão sem fermento. E o pão cada dia ficando mais duro. Porque o que eles iam lembrar? Eles iam lembrar que eles saíram apressadamente do Egito e não deu tempo de fermentar o pão. Ok, por que isso? Aí, o que vai acontecer? Então Israel, durante toda a história, celebra essa festa, não sabendo o motivo, não entendendo as características,
Mas o apóstolo Paulo, no Novo Testamento, começa a nos ensinar sobre essa festa. Como já dissemos, Páscoa, sentido histórico, seria justamente a saída do povo do Egito, a libertação deles do Egito. Pães asmos, eles vão lembrar que saíram apressadamente. O sentido de Páscoa é o que? O cordeiro pascal que foi morto. Mas e pães asmos? Qual seria esse sentido de pães asmos? Paulo começa a explicar. Vai para 1 Coríntios capítulo 5, versículo de número 8. 1 Coríntios capítulo 5, versículo número 8, fala bem assim: por isso, celebrem a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento, os pães da sinceridade e da verdade. Aqui Paulo vai começar a dar um sentido para a festa dos pães sem fermentos. Que seria o que? O que ele disse no versículo: celebrem a festa não com fermento velho, nem com o fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento, os pães da sinceridade e da verdade. Querido, ele está escrevendo aqui para a igreja de Corinto, e o que ele vai falar nas cartas, ele vai deixar muito claro que a igreja de Corinto, ela se achava o máximo. A igreja do Corinto, vai para 1 Coríntios capítulo de número 1, versículo de número 6. Olha só que interessante que acontece com essa igreja. Porque o testemunho de Cristo foi confirmado entre vocês, de modo que não lhes falta nenhum dom espiritual, enquanto vocês esperam que o nosso Senhor Jesus Cristo seja revelado. Ou seja, é uma igreja que possuía todos os dons espirituais, profecia, palavra de conhecimento, cura, tinha tudo isso. Mas o que acontece com essa igreja? Essa igreja, ela se achava. Ela achava que ela era boa demais. Vai no 1 Coríntios 5, versículo 6, como a gente já leu, que está falando, olha o que fala, 1 Coríntios capítulo 5, versículo 6. O orgulho de vocês não é bom. Vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada? Essa igreja tinha todos os dons. Era uma igreja, se nós entrássemos nessa igreja, talvez tivesse até confusão, porque um profetizava aqui, outro profetizava ali. Mas qual era o problema deles? O orgulho, o fermento. E aí Paulo começa a falar para eles sobre o fermento, e ele vai explicar o que? O significado da festa dos pães asmos. Olha como essa igreja se achava. Vai para 2 Coríntios capítulo 10, versículo 10. É até engraçado o que eles faziam. Paulo, irmão, quem não queria ouvir Paulo? Paulo foi um grande apóstolo, um grande mestre, alguém que traz todo o ensino. A teologia de Paulo, uma teologia maravilhosa. Paulo tem revelações do próprio Cristo, escreve as cartas maravilhosamente. Quem não queria ouvir Paulo? Agora olha o que a igreja de Corinto fala para Paulo. Pois alguns dizem, as cartas dele são duras e fortes, mas ele pessoalmente não impressiona, e a sua palavra é desprezível. Olha só o que eles estão falando assim, olha, é verdade, pelas cartas é um cara muito bom, é um cara legal, mas ele mesmo, não impressiona ninguém. Irmão, olha o orgulho e a soberba dessa igreja. Essa igreja, por ter dons, por estar desenvolvendo, ela se transformou em uma igreja totalmente cheia de orgulho, de arrogância e de soberba. Irmão, só posso falar uma coisa para você, que a festa dos pães asmos vai estar ligado? Ei, tira o fermento. Cuidado. Muitas vezes nós temos cheios de profecia, cheios de dons, cheios de talento, mas dentro de nós estamos cheios de pecados e imundícias. Meu irmão, está na hora de nós tirarmos o fermento. E sabe o que acontece? Qual o grande papel do fermento? O fermento, ele incha. Nós às vezes estamos inchados, por quê? Porque temos conhecimento, temos dons, temos profecias, nós temos uma aparência de religiosidade, mas na verdade está totalmente pervertido. A igreja de Corinto era tão pervertida que a imoralidade sexual tinha tomado conta daquela igreja, ao ponto de acontecer coisas assim, bem horríveis. Olha só o verso capítulo 5, que nós estamos lendo em 1 Coríntios capítulo 5, olha o que ele fala: por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês, imoralidade que não ocorre nem entre os pagãos, ao ponto de um de vocês possuir a mulher de seu pai, e vocês estão orgulhosos. Não deviam, porém, estar cheios de tristeza e expulsar da comunhão aquele que fez isso? Querido, olha o que está acontecendo. Então o filho chega ao ponto de possuir a mulher do seu pai, e está tudo bem na igreja. Por quê? Porque eles têm dons. E aí Paulo está falando assim: ei, cuidado, tira o fermento. Cuidado com o fermento. Meu irmão, o que o fermento faz?
O fermento é algo que eu vou colocar na massa e vai mudar a aparência e o tamanho da massa. A gente não pode enxergar o trabalho do fermento, mas ele trabalha silenciosamente e afeta tudo. É isso que tem acontecido em muitas igrejas. É isso que tem acontecido em muitos cristãos. Homens que às vezes tiveram uma experiência com o Senhor de salvação, mas agora estão inchados, cheios de soberba, cheios de orgulho, porque quem sabe estão desenvolvendo dons, estão cheios de pecado e imundícia. Nós temos dito, meu irmão, é tempo de arrancarmos do nosso meio todo o pecado, toda a imundícia, todo o orgulho e soberba. Tem muito fermento no meio. O fermento, querido, ele possui um poder desproporcional ao seu tamanho. Por quê? Porque um pouco de fermento ele vai levedar toda a massa, é igual um pão. Vai comprar um pão na padaria, você vai lá ver, o que você mais tem no pão é ar. Por quê? Porque o fermento ele inchou o pão, o que tem de massa é muito pouco. O fermento ele tem uma coisa que ele traz também, querido, sabe o que é? O engano. É uma aparência falsa do que é a essência. Sabe qual é o grande problema que Paulo está falando para a igreja de Corinto? Ei, vocês por fora tá lindo, maravilhoso, vocês estão inchados, cheio de orgulho, cheio de soberba, mas na verdade vocês não têm nada. Na verdade vocês têm muito marketing, muita placa, mas na verdade vocês não têm um produto. Querido, nós estamos numa geração, que é uma geração totalmente das redes sociais. É o que? Facebook, Instagram. E as pessoas mostram algo nas redes sociais, mas na realidade não possuem isso. O pastor Nilson Júnior fala algo que é muito interessante. Ele fala bem assim: barulho de prato não significa que tem comida na mesa. Tem homens que trabalham com os dons, se desenvolvem nos dons, mas na verdade não têm uma vida santa diante de Deus. O que é isso? É fermento. Querido, marketing. Hoje em dia, se você abrir o Instagram, você vai ver assim, vamos fazer um marketing para a igreja crescer. E aí mostram aquilo tudo beleza, mas na verdade não tem nada. A igreja de Corinto impressionava as pessoas. Você olha e fala, uau, que extraordinário. Mas quando você vai ver o que tem na pessoa, não tem essência nenhuma, não tem uma vida de santidade, uma vida de pureza, uma vida de dedicação ao Senhor. É só fermento, é só marketing, é só placa, é só aparência. O Senhor rejeita isso. E olha que interessante, logo que você tem uma experiência com a Páscoa, algo glorioso, algo magnífico, o Senhor já nos leva porque pão sem fermento, tira do seu meio tudo aquilo que é engano, tudo aquilo que quer fingir ser o que não é. E é isso que nós precisamos entender como cristãos. Todo cristão tem que passar na festa dos pães sem fermentos para que mostre quem você realmente é. E é legal, querido, que Paulo, ele não chega destruindo a igreja primeiro. Primeiro ele fala assim, vocês são santos. Aos santos da igreja de Corinto, se você for para 1 Coríntios capítulo 1, no versículo 2, ele fala bem assim: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus e chamados para serem santos. Paulo começa a elogiar eles, falando assim, olha, vocês são santos. Queridos, se nós somos santificados pelo Senhor, se passamos pela Páscoa, como pode haver imoralidade entre nós? O que tem acontecido conosco? O Brasil, querido, ele tem sido uma igreja que muitas vezes tem muito marketing, muita propaganda, mas pouco produto. Alguém já viu, às vezes você olha num cardápio, muito bonito lanche ou uma comida, quando chega você se decepciona. Eu quero fazer uma pergunta para você. Quando as pessoas chegam para conhecer você de verdade, o que elas vão imaginar? Quer dizer, o que elas imaginam de você quando falam, mas quando elas veem, o que elas estão realmente vendo de você? Cuidado com o fermento. O fermento tem essa capacidade de nos inchar, nos fazer achar que somos melhores do que os outros. E é isso que Paulo está advertindo a igreja de Corinto muito claramente. Ei, tirem o fermento. Volta para 1 Coríntios capítulo 5, versículo 8. Eu sei, querido, que essa aula do pães sem fermentos é uma aula que talvez você está assistindo e fala assim, eu vou desligar aqui. Por quê? Porque a gente não gosta de ser confrontado. Mas o pai que ama, ele confronta, ele exorta o seu filho. Talvez essa seja uma das aulas mais pesadas que a gente vai ter, uns vídeos mais pesados que a gente vai ter, mas é um vídeo essencial para esse tempo. Por quê? Porque nós não enganamos Deus. Você pode fazer muito marketing para as pessoas acharem que você é algo e você não é na verdade. Por isso que Deus está falando assim, tirem isso do meio de vocês, senão não tem como você avançar. Olha 1 Coríntios capítulo 5, versículo 8. Olha o que Paulo vai falar de novo, vou ler. Por isso celebrem a festa não com fermento velho, nem com fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermentos, pães da sinceridade e da verdade.
Está falando assim dessa maldade, dessa perversidade, dessa malícia. Sabe qual é o grande problema do fermento da malícia? É que à primeira vista ele tem uma aparência boa, mas por trás é outra coisa. É engano, querido. Posso deixar algo muito claro para você? Não finja ser quem você não é. As pessoas, elas estão cheias de fardo por causa disso. Porque elas olham para vocês e falam: uau, esse cara não tem erro nenhum, esse cara é o bom, esse cara consegue fazer isso. E na verdade elas veem um padrão que elas nunca vão conseguir atingir, porque acham que você é o super espiritual. E o que acontece? E as pessoas não têm simpatia, não têm empatia. Quando elas erram, elas não têm a quem recorrer, porque você é muito bom. Entenda algo: Deus está chamando pessoas de verdade para esse tempo. Pessoas que têm suas lutas, as suas guerras, mas que não estão fingindo ser o que não são. Querido, quando você demonstra sua fraqueza para as pessoas, quando você demonstra assim que realmente você passa também por dificuldades, você traz o que para as? Opa, se o pastor ele passa por isso, uau, eu posso vencer, se ele está vencendo eu também posso. Qual é o problema? Nós gostamos de nos esconder e fingir sermos bons o suficiente. Cuidado, Paulo fala assim: quando eu sou fraco é aí que eu sou forte, porque o seu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Tem muita pessoa cheia de fardos, porque não consegue ver isso no cristão. Acha que, nossa, eu fui crente, agora tudo resolvido na minha vida. Uau, pastor 100%. Meu irmão, cuidado, é engano. Se você é uma pessoa totalmente, nossa, não tem erro nenhum, não tem problema nenhum. Esse é o nosso objetivo, sim, nós estamos caminhando para esse processo de santificação. Mas se é uma pessoa muito isso, cuidado, talvez seja só engano. Que nós sejamos pessoas de verdade, homens que mostram quem são, que confessam os seus pecados. Tem muita gente orgulhosa e soberba, não confessando pecados, que tem morrido por dentro. Cuidado, querido. E aí, olha, vai para um texto muito interessante, 2 Coríntios capítulo 12, versículo 6. 2 Coríntios 12, versículo 6, eu acho tremendo esse texto que Paulo fala. Mesmo que eu preferisse gloriar-me, não seria insensato, porque estaria falando a verdade. Evito fazer isso para que ninguém pense a meu respeito mais do que em mim vê ou de mim ouve. Uau! Sabe o que Paulo está falando bem assim? Eu evito fazer qualquer coisa, sabe o quê? Para que as pessoas, quando elas pensem em mim, elas não pensem de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve. O que Paulo está falando? Que ninguém pense de mim o que eu realmente sou. Querido, o que as pessoas pensam de você é quem você realmente é ou não? Nós temos a especialidade nessa geração de fazer com que as pessoas pensem de nós o que nós não somos. E esse é o problema. Não, querido, nesses dias é tempo de mostrarmos quem realmente somos. É falar assim: que ninguém pense de mim mais do que eu sou. De verdade. Sabe por quê? Porque aí seremos pessoas que o Senhor pode usar. Porque o Senhor tem procurado que verdadeiros adoradores e não falsos. Não aqueles que estão enganando, aqueles que fingem ser o que não é. E sabe qual é o primeiro passo para uma pessoa ser curada, querido? É quando ela reconhece. É quando ela mostra quem ela é. Lembra Isaías? Aonde Isaías é tocado por um dos serafins? Nos lábios. Por quê? Porque é o lugar onde ele confessa. Ai de mim, que sou homem de impuros lábios e habito no meio de impuros lábios. Aí vem o serafim, toca. Por quê? Porque ele confessou. Agora, se eu escondo, se eu faço que as pessoas sempre pensem que eu sou o cara santo, o cara bom, e na verdade não sou, o que acontece? Não há cura, há orgulho e soberba. E da soberba precede a ruína, querido. Por favor, é uma advertência para nós esses dias. Nós temos nos preocupado mais com a opinião dos outros do que com quem realmente somos. Por causa da opinião dos outros, você não se quebranta. Por causa da opinião dos outros, você não se arrepende. É igual quando estamos numa reunião, num culto, o Senhor às vezes está falando, está movendo, e a gente está preocupado com o que os outros vão pensar. Irmão, aquela mulher, quando ela vai na casa de Simão, aquela mulher pecadora que a Bíblia chama, ela vai aos pés de Jesus, ela não se preocupou com o que iam pensar, achar dela. Seja uma pessoa de verdade, querido. Por favor, grave uma coisa na sua mente: quem é não precisa provar que é. Isso tem que provar, eu tenho que provar. Você não precisa provar, meu irmão. Se você é, você não precisa provar. Lembra Jesus no deserto? O que Satanás falava para ele: se és filho de Deus, faz isso. Ei, eu não preciso provar para você, Satanás, eu sei quem eu sou. Se você sabe quem é você em Cristo, meu irmão, você não precisa provar nada para ninguém. Claro que você vai ter que ter frutos, vai ter que ter isso e aquilo, mas não tente provar algo que você não é, sabe? Eu quero provar que eu sou santo. Não, meu irmão, as pessoas vão ver em você a santidade do Senhor. É natural, os frutos são naturais. Uma árvore, ela não fica lá, eu vou ter que dar fruto. Não, é natural dela.
Agora, qual o problema hoje? É que nós fingimos ser o que não somos. Abra em Apocalipse capítulo 3, versículo 1. Eu acho muito forte dessa igreja aqui, e eu quero falar, seja uma palavra de advertência para esse tempo. Apocalipse capítulo 3, versículo 1. Ao anjo da igreja em Sardes escreva: essas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as suas obras, você tem fama de estar vivo, mas está morto. O que está falando para essa igreja? Ei, vocês não passaram para a festa dos pães sem fermentos. Sabe por quê? Porque vocês estão cheios de fermento, cheios de mentira, cheios de engano. Vocês têm fama de estar vivos, mas estão mortos. Ou seja, olham para vocês e falam assim: olha como você é uma bênção, uau, avivamento aqui. Mas na verdade vocês estão mortos. Um dia eu ouvi um irmão falando que ele estava no Canadá e de repente falaram assim: uau, o Brasil está vivendo um grande avivamento. Ele falou assim: como assim o Brasil está vivendo um grande avivamento? Olha, vocês conseguem reunir milhares de pessoas. Daí falou bem assim: uau, o Brasil tem fama de estar vivo, mas está morto. Cuidado, querido. Deus não tem problema de tocar alguém que está lá no mundo, no meio do pecado. Deus vai lá, toca ele, salva ele. Deus tem problema com um fariseu hipócrita. Ele nunca teve problema. Você pode ver, ele almoça com os pecadores, ele come com eles, ele está na rua com eles, tocando eles. Por quê? Porque eles confessavam, eles sabiam quem eles eram e eles não tentavam fingir. Agora Deus tinha problema com quem? Com fariseus e hipócritas. Abra em Mateus 23, 27. Mateus capítulo 23, versículo 27. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e todo tipo de imundícia. Deixa eu falar para você, irmão, como é que você está hoje? Será que por fora todo mundo acha: uau, você conhece a palavra? Você é um pregador, você é um pastor, você é um ministro, ou você é um jovem apenas? Que sensacional quem você é em Cristo. As pessoas veem você orando, às vezes você finge ser, mas e por dentro? Será que é um sepulcro caiado, cheio de morte? São dias de arrependimento. Temos chamado todos para um arrependimento, querido, mostrar quem realmente somos diante do Senhor, sabe, nos expormos diante dele para que ele nos cure e nos toque. Não finja ser quem você não é, isso só traz peso para você. Deus, ele é inimigo da falsidade, do orgulho e da pessoa que finge ser o que não é. Tem muitos homens de Deus que estão caídos dentro deles, mas não confessam. Tentam impressionar as pessoas. Por isso que Paulo está chamando eles: ei, celebrem a festa dos pães ázimos, sem o fermento da maldade, da malícia, da perversidade, mas sim com os ázimos da sinceridade e da verdade. O que Paulo está falando assim: mostrem quem vocês são, com sinceridade, com verdade. Vocês passaram pela Páscoa, vocês receberam Cristo Jesus como Cordeiro Pascal. Agora mostrem que vocês são, para que vocês sejam transformados. Uma coisa que temos que tomar cuidado também: às vezes nós somos o quê? Homens que usamos uma falsa humildade. Eu não, ficamos assim. Não, querido, você tem que saber quem você é em Deus. Quando eu descubro quem eu sou em Deus, eu não quero ser nenhuma outra pessoa. Abre em Romanos capítulo 12, versículo de número 3. Olha que interessante esse texto de Paulo. Romanos capítulo 12, versículo de número 3. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês: ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Que ninguém não pense que você é mais do que Deus te deu, mas também não pense menos. Pense de acordo com a medida da fé que Deus deu para você. Tem momentos que nós temos que assumir também as nossas responsabilidades. Tipo Pedro e João na Porta Formosa, Atos capítulo 3. Um dia falou assim: dá um pouco, dá uma esmola para mim. Ele falou assim: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu lhe dou. Olhe para mim. Primeiro ele chama assim: olhe para mim. Eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu lhe dou. Levanta e anda. Mas olha que interessante, na responsabilidade, eles chamam a responsabilidade para si. Mas quando eles entram no templo, quando os homens começam a olhar para eles, falam assim: por que vocês estão olhando para nós? Foi o Senhor que fez isso. Meu irmão, entenda algo: nas responsabilidades, vamos chamar a responsabilidade para nós olharmos: eu carrego algo em Deus de verdade. Por quê? Porque eu passei pela festa dos pães sem fermentos. Agora, na hora da glória, nós vamos dar glória somente a Deus. Que esse seja a nossa conduta de vida. O que significa essa festa dos pães ázimos na vida cristã? Meu irmão, na Páscoa o Cordeiro morre, é a nossa salvação, nós somos santificados em Cristo. Mas o que acontece? Na festa dos pães ázimos, eu vou lembrar. Sabe o que eu lembro? Eu lembro que eu não sou nada.
Eu lembro que eu era um pecador, um miserável, pobre, cego e nu, mas Cristo Jesus, pela sua graça, me salvou. Ele me encontrou. Nós temos que manter a vida inteira nisso, querido, que tudo é pela graça de Deus, não é mérito meu, nunca foi, nunca será. Você não é bom, querido. Quem é bom é Cristo Jesus, o único. Nós temos que manter essa humildade, essa sinceridade, essa verdade a nossa vida toda. Nunca se esqueça, meu irmão, que sem Cristo nós não somos absolutamente nada. Você não tem noção do que você é capaz de fazer se você se desviar dos caminhos do Senhor, porque é só pela graça dele. Querido, não se considere superior a ninguém. Abre 1 Timóteo capítulo 1, versículo 15 e 16. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15 e 16. Esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Mas por isso mesmo alcancei misericórdia, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza da sua paciência, usando-me como um exemplo para aqueles que nele haveriam de crer para a vida eterna. O que Paulo está falando? Ei, eu sou o pior dos pecadores. Mais ou menos assim, ei, Deus sempre começa pelos piores. Da sua casa, se você é o único até hoje que recebeu o Senhor, que foi salvo, meu irmão, Deus começou pelos piores. Para quê? Para mostrar a grandeza do poder dele. Se ele transformou a sua vida, ele pode transformar a sua casa, pode transformar a sua família. Mas o que a gente faz? Totalmente ao contrário. Por a gente ter recebido o Senhor, a gente acha que a gente é bom o suficiente. A gente incha e daí fala assim, olha, eu sou bom, eu sou o cara, eu me converti e tal, como se a gente que encontrasse Cristo. Não foi você que encontrou Cristo, foi Cristo que te encontrou, querido. Por favor, tire a soberba do seu coração, tire o orgulho e entenda algo. Deus começa sempre pelos piores. Então, bem-vindo, nós somos os piores, então Deus vai mostrar a graça dele em nós para salvar os outros. Paulo está falando assim, olha, eu sou o pior dos pecadores. E Paulo era um homem o quê? Que tinha tido experiência sobrenatural com Jesus. Paulo chegou a visitar o terceiro céu, querido. E ele fala, eu sou o pior dos pecadores. Por quê? Mostrando quem realmente é. Tirando todo o fermento, o orgulho, a soberba. Querido, o que acontece na maioria das vezes? Já viu pessoa dar testemunho? Alguém já viu alguém dar testemunho aí? Vai na igreja. O que o cara fala? Não, porque eu era isso, eu era aquilo. Mas aí um dia eu aceitei Jesus, então eu fiz isso. Querido, o mérito é dele. É como se ele tivesse aceitado Jesus, como se o mérito fosse dele ter aceitado Jesus, porque ele era assim, mas aí um dia ele era bom o suficiente e ele alcançou Jesus. Para com isso, querido, é mentira. E o pior, tem homens que usam o testemunho deles para quê? Para se vangloriar. Eu era um traficante, mas agora eu sou isso. Querido, por favor, não foi você que encontrou Jesus, foi Cristo quem nos encontrou. No livro A Patrola de Deus, ele fala bem assim, que na verdade nós éramos um cabrito selvagem, um animal selvagem, que Deus sempre dá um mata-leão na gente para que a gente recebesse ele, querido. Então, por favor, tira a soberba do nosso meio, tira o orgulho do nosso meio. Sabe qual é o problema de você tratar uma pessoa orgulhosa? Você conseguir discipular uma pessoa orgulhosa? É porque ela tem muito conhecimento. Às vezes você vai falar com ela sobre mentira, sobre imoralidade. Ela vai saber tudo. Sobre família, sobre amor, sobre o que seja. Ela vai saber todos os conceitos. Mas ela está tão inchada, tão soberba e tão orgulhosa que ela fala assim, ei, eu sei de tudo isso. Como Paulo vai falar para a igreja de Corinto, ei, o conhecimento ensoberbece. Cuidado. Meu irmão, a Bíblia não chama a gente para ser apenas ouvinte ou conhecer, mas sim ser praticante. Cuidado, querido. O orgulho e a soberba têm feito os homens subir num pedestal e achar que eles são melhores que os outros. Para com isso. Paulo chega e fala assim, eu sou o pior dos pecadores. A gente tem uma história que é muito engraçada, que é a história do porteiro. O que acontece com o porteiro? Ele era um cara muito alegre, muito feliz, dava risada, conversava com todo mundo no prédio. E de repente chega um dia, acabou, o porteiro não dava risada mais, as pessoas chegavam assim, bom dia porteiro, bom, tudo bem. E não falava mais nada, ficava totalmente sério. Aí chegaram um cara e perguntaram assim, ei, o que aconteceu, porteiro, com você? Não, eu me converti. Querido, se você é uma pessoa assim, me perdoa, ninguém vai querer se converter, ninguém vai querer o Senhor, porque você está difamando o Evangelho de Cristo. Muito pelo contrário, querido, quando Cristo encontrou você, é para que ele comece a salvar todos ao seu redor. E o que isso vai mostrar? Quando você mostra o que Cristo está fazendo na sua vida. Olha, quando Cristo me encontrou, ele está transformando e nunca foi mérito meu. Deus é bom, eu não. Cuidado, querido. Então nós temos que, de verdade, participar da festa dos pães sem fermentos.
Nunca se esquecer de Efésios capítulo 2, versículo 8. A salvação é pela graça, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Não é por obras, querido, para que ninguém se glorie disso. É Deus quem faz em nós. E a festa dos pães ázimos é nós que fazemos em reconhecimento por aquilo que Ele fez. Eu bato no peito e falo assim, eu não sou nada, eu não tenho nada, tudo vem do Senhor. Eu quero só para a gente encerrar, falar sobre alguns tipos de fermento, que a Bíblia vai trazer, que esses fermentos eles têm entrado no meio da igreja e têm destruído a igreja com pecados e imundícias. Abre em Marcos capítulo 8, versículo 15. O Senhor vai mandar a gente tirar esse tipo de fermento. Marcos capítulo 8, versículo 15, ele fala bem assim, ó. Advertiu-os Jesus, estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. O primeiro fermento é o fermento de Herodes que eu quero falar com você. É o fermento do mundanismo. Herodes, se você for ler o próprio livro de Marcos falando ali sobre João Batista, essa cena de João Batista e Herodes, quando Herodes vai mandar matar João Batista, vai falar que Herodes considerava João Batista um cara justo. Herodes, ele acreditava, ele sabia que João Batista estava falando a verdade. Mas o que acontece? Herodes não teve coragem de contrariar as pessoas e mandou matar João Batista. Herodias vai lá no aniversário dela, a filha de Herodias vai dançar para Herodes, ela diz assim, olha, peça qualquer coisa que eu vou dar para você. Ela pede a cabeça de João Batista. E Herodes, para não contrariar o povo, ele manda matar João Batista, mesmo temendo. Querido, sabe o que é isso? O fermento de Herodes é o mundanismo, é o fermento, eu chamo assim, o espírito de camaleão, as pessoas que se moldam no ambiente que elas estão. Se eu estou num ambiente assim, eu sou assim. É querer ser aceito. Sabe querer ser aceito no ambiente? Na escola, na faculdade, ou seja onde for, numa roda de amigos, no futebol, o que seja. Você quer ser aceito, você quer ser político, você quer aparecer. Entenda algo? Você é luz do mundo e sal da terra. Nós andamos, querido, contrário a esse mundo, ao sistema desse mundo. Então, tem que tirar esse fermento de Herodes. Cuidado com o fermento de Herodes. Mundanismo, querer me adequar ao ambiente que eu estou. Não, nós somos, até se não me engano, o Tozer fala bem assim, nós somos profetas. Nossa palavra não é um acordo, é um ultimato. E que essa seja a verdade em nós. Muito cuidado com o fermento de Herodes. Eu vejo muito problema dos jovens. O jovem quer se adequar, chega numa rodinha, vai querer ser igual a eles. Isso é o fermento, que ele tira o fermento do meio, seja quem você é de verdade. No Senhor, cuidado. Herodes estava no lugar, ele acreditava ter em João Batista, mas ele não teve coragem de confrontar. Pais, preparem os seus filhos para serem confrontados nesses dias. Eles são diferentes, eles são luz do mundo. Então, que essa seja uma verdade. E aí o Senhor fala em Mateus capítulo 16, versículo 1 e 2, vai falar de um outro tipo de fermento. Mateus capítulo 16, versículo 1 e 2. Os fariseus e os saduceus aproximaram-se de Jesus e o puseram à prova, pedindo-lhe que lhe mostrasse um sinal do céu. Ele respondeu, quando a tarde vem, vocês dizem, vai fazer bom tempo, porque o céu está vermelho. De maneira... Opa, eu acho que eu confundi. Espera só um pouquinho, querido. É o versículo 5. Jesus vai falar do versículo 5 até o 12. Se você for ver até na sua Bíblia, está o fermento dos fariseus e dos saduceus. E olha o versículo 12, só para a gente terminar. Então entenderam que não estava dizendo que tomassem cuidado com o fermento de pão, mas com o ensino dos fariseus e dos saduceus. Se você continuar lendo o texto inteiro aqui do 1 ao 12, só vou falar para a gente ganhar tempo. Você vai ver que eles querem ali o intelectualismo, a inteligência, o modernismo. Sabe o que seriam os saduceus? Aquelas pessoas que se acham que conhecem muito. É a pessoa que é muito inteligente, ela é teóloga e sente que é boa o suficiente e por isso sente orgulho nisso. As pessoas são tão boas, tão intelectuais, que elas duvidam das coisas espirituais. Muito cuidado. As coisas espirituais se discernem espiritualmente. Cuidado com o intelectualismo e com o modernismo. Você vai ter exemplos. Já viu alguém que foi estudar, fazer uma faculdade? Não estou falando para não fazer faculdade. Faça faculdade. Eu aprovo, estude muito, querido. Mas cuidado. O conhecimento ensoberbece. O conhecimento incha. Tem pessoas cheias de inchaço. Jovens que têm entrado na faculdade, em 2 meses já estão questionando a sua fé. Por quê? O conhecimento incha. Nunca se esqueça. Você pode escolher se alimentar da árvore da vida ou da árvore do conhecimento do bem e do mal. Você escolhe onde se alimenta. Não estou falando que o conhecimento é ruim, não, mas primeiro passe pelo conhecimento da vida, por Cristo, tudo pelo filtro de Cristo, pelo filtro da palavra de Deus. Muito cuidado com o intelectualismo. Tem gente que se achando muito bom, principalmente jovens.
Jovens aí que dizem ateus, que são muito bons, que eram cristãos e agora abandonaram. Não entendo isso. O que é isso? É o fermento dos saduceus. Cuidado. Intelectualismo. Muito cuidado com isso. Tipo de fermento também é dos fariseus. Qual é o fermento dos fariseus? Dos fariseus é hipocrisia. Eles são religiosos. Como nós já lemos o texto, eles são sepulcros caiados. Fingem ser o que não são. Esse fermento, querido, está na igreja. Uma igreja que finge ser o que não é. De verdade, se num telão passasse o seu dia, passasse a sua semana, será que você sentiria vergonha? Eu gosto muito, só para a gente encerrar, do testemunho do Billy Graham. O Billy Graham é alguém, querido, que nunca alguém pode se levantar contra ele e falar alguma coisa. Um dia eu estava numa conferência do Livres, e se eu não me engano foi o pastor Russell Shedd, contou o testemunho do Billy Graham, que Billy Graham foi conselheiro dos presidentes dos Estados Unidos. Billy Graham é alguém extraordinário. Billy Graham nunca teve um escândalo. Aí o que acontece? Colocam vários detetives para investigar a vida de Billy Graham, investigar as finanças dele, e colocaram detetives até particulares para ver o dia a dia de Billy Graham na padaria, isso e aquilo. O que acontece no final da investigação? Todos eles se convertem. Irmão, esse é o tipo de pessoa que procuramos nesses dias. Não pessoas que tenham cheias de dons. Não, as pessoas que são de verdade. São cristãos verdadeiros. O próprio Russell Shedd, a filha dele, ela falou bem assim: meu pai peca, porque a Bíblia diz que ele peca, mas eu nunca vi. Querido, esse é o tipo de homens que estão buscando. Homens de verdade. Homens que não se escondem atrás dos dons. Lembra que Jesus falou bem assim: mas Senhor, no seu nome profetizamos, no seu nome curamos. Ei, eu não conheço vocês que praticam essas coisas. Que são o quê? Cheio de fermento, fingindo ser o que não é. Por favor, não se esconda atrás do dom que Deus deu para a sua vida. Mostre quem você é de verdade. Celebre a festa dos pães sem fermentos, com pães da sinceridade e da verdade. Não finja ser quem você não é. Esse é o grande aspecto da festa dos pães sem fermentos. Entenda algo: o caminho das festas bíblicas é um caminho progressivo. Festa da Páscoa, salvação, Cristo Jesus em nós. Festa dos pães sem fermentos, eu mostrando quem realmente sou, não deixando que nem o orgulho nem a soberba entre em mim. Eu persevero com sinceridade, com verdade, porque Deus só pode salvar quem é sincero e verdadeiro, querido. Deus só pode tocar onde eu confesso. Aí para mim avançar, por quê? Para o molho das primícias, uma experiência com a ressurreição, a gente vai entender isso no próximo vídeo, para depois vir Pentecostes, batismo no Espírito Santo, derramar do Espírito como nunca antes, para depois ir para trombeta, expiação e tabernáculos. Por favor, meu irmão, cuidado com o orgulho e a soberba. Esse é o nosso vídeo desse dia sobre a festa dos pães sem fermentos. O aspecto dessa festa é o quê? Cuidado com o orgulho, com a soberba. Leia 1 Coríntios e 2 Coríntios. Você vai ver uma igreja que está cheia de dons, cheia de profecia, mas na verdade totalmente imoral. Por quê? Porque não celebrou a festa dos pães sem fermentos. Quando você se converte, que você recebe o Senhor, por favor, passe pela festa dos pães sem fermentos. Sabe, bata no peito e fale assim: ei, eu não sou nada, eu preciso de Deus todos os dias da minha vida. Sabe por que você sai do lugar secreto? Porque você não ora, porque você acha que você é bom o suficiente. Cuidado, que sejam dias de arrependimento e de confissão de pecados. Amém? Que Deus te abençoe, querido. E só o último recado, sabe? Compartilhe esse vídeo, se inscreva no nosso canal, aí é importante para que a gente possa divulgar mais vídeos e mais conteúdos. E também tem um sininho, ative as notificações desse canal. Para quê? Para que quando sair um vídeo novo você seja notificado. E outra coisa também é sempre dar um joinha ali, um curtir no vídeo, porque daí o YouTube entende que o conteúdo é relevante. Amém? E o próximo vídeo nós vamos falar sobre o molho das primícias. Vamos entender muitos aspectos do poder da ressurreição. Que Deus te abençoe. Amém?